Olá pessoal, próximo bloco, quarto bloco, vamos falar agora da medida de segurança, como eu findei falando no bloco anterior. Ela está intrinsecamente registrada no código, baseado no início no artigo 96, que nos traz a seguinte redação: espécies de medida de segurança, artigo 96. As medidas de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado, ou seja, a medida de segurança se caracteriza, se configura na internação no hospital de custódia, quando o criminoso precisa, não está em plena capacidade, não está em pleno uso das suas faculdades mentais, tá? Ou numa situação de tratamento psiquiátrico, ou na cidade, na situação que não tiveram uma opção destas, algum estabelecimento conveniado adequado para que esse efetivo enquadramento seja efetivado. Inciso primeiro. Inciso segundo. Também a medida de segurança é a sujeição a tratamento ambulatorial, ou seja, ele não é um camarada com toda a sua conduta mental comprometida, mas necessita de tratamento ambulatorial, tá? Através de questões, inclusive, de danos físicos, tá bom? Dentro desse contexto do artigo 96, temos o parágrafo único do artigo, que diz o seguinte: extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a quem tenha sido imposta. Ou seja, quando se extinguiu a punibilidade, nós não estamos mais falando de uma conduta criminosa. Em extinta a punibilidade, o cidadão está ok. Não tem como impor uma medida de segurança, o cidadão que está com a dívida paga à sociedade e com a justiça. É isso que quer dizer o parágrafo único do artigo 96, tá? Bom, virando a página, vamos para o artigo denso agora. O artigo 97, ele é denso e traz várias abordagens dentro do mesmo bojo, dentro do mesmo contexto. Para a gente ter um entendimento fático, é preciso que a gente leve isso de maneira gradual. Vamos lá. O que diz? Qual é a redação do artigo 97? Imposição da medida de segurança para inimputável. Estou falando de inimputável agora. Tá? Diz lá, artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Artigo 26. Só lembrando, para que a gente lembre, o que diz, efetivamente, o artigo 26. Diz o seguinte: inimputáveis. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caractere ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, era inteiramente incapaz, não relativamente incapaz. Lembrem disso. Tá? Então, voltando aqui para o nosso artigo. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação, se todavia o fato previsto como crime for punível com detenção. Poderá o juiz submetê-lo ao tratamento ambulatorial. Tá? Então, o que quer dizer? Se o agente for inimputável de fato, o juiz determinará a sua internação. Beleza? Tá? E ele terá o seu tratamento efetivo. Tá? Desde que o fato previsto como crime for punível com detenção, não reclusão. Tá? Bom, aí o juiz poderá optar por tratamento ambulatorial. Detenção, não reclusão. Ok? Seguindo. O prazo. Parágrafo 1º do referido artigo 97 diz o quê? A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, ou seja, não tem um dia, um número de dias certos, de semanas, de meses. Tá? Ela vai durar enquanto for averiguado a necessidade, ou seja, através de perícia médica, de que o cidadão está ok. Tá? Enquanto não houver esse laudo que ateste a cessação da periculosidade, ele vai continuar efetivamente em tratamento ambulatorial. E existe um prazo mínimo para isso, que é de 1 a 3 anos. Tá? Durante um prazo mínimo de 1 a 3 anos, mas dependendo do que? Vai depender do caso específico. Cada caso é um caso, em cada caso vai ter enquadramento em cada patologia, em cada situação fática do cidadão. Tá? Vai se enquadrar essa possibilidade. O parágrafo 2º nos traz a questão da abordagem da perícia médica. E é importante esse contexto. Por quê? Porque a perícia médica vai realizar-se ao tempo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo se o juiz assim decidir, no tempo de execução. Ou seja, a perícia médica ela vai se realizar ao termo do prazo mínimo fixado. Se foi fixado o tratamento ambulatorial de 1 ano e terá que fazer no mínimo 1 por ano, ele vai fazer uma perícia médica. Se for 3, é 1, 2, 3. Dependendo do tempo que o juiz determinar para a execução. Ok? Essa é a abordagem do parágrafo 2º.
O parágrafo 3º traz a questão da desinternação ou a liberação condicional. Observem bem o contexto que é interessante. O que diz o parágrafo 3º? A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicado de persistência de superculosidade. Ou seja, a desinternação será sempre condicional. Por quê? Porque ele pode ser desinternado e no período de 1 ano ele pode cometer um outro problema relativo ao seu problema psicológico. Então ele terá novamente sua internação efetivada. Entenderam? É como se fosse um período de prova. Ele está fora, ele cometeu escorregou, teve recaída de problema, ele volta a ser trazido para o tratamento ser continuado. Tá? Bom, parágrafo 4º. Parágrafo 4º diz o seguinte, do artigo 97, da desinternação ou liberação condicional, continuação. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Ou seja, em qualquer fase do tratamento. Porque o tratamento ambulatorial não é uma internação efetiva completa. Então, o parágrafo 4º diz o seguinte, em qualquer fase do tratamento, o juiz tem poder de ofício para determinar a internação, se ele achar necessário para fins curativos, ou seja, para fins de tratamento seja mais efetivo, porque o tratamento ambulatorial, por óbvio, não estaria funcionando, portanto, vou interná-lo para que efetivamente esse problema comece a ser resolvido. Parágrafo 4º do artigo 97. Bom, artigo 98 traz a abordagem que traz a seguinte chamada: substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Semi-imputável, perdão. Não estamos falando mais do cidadão 100% imputável. Estamos falando do semi-imputável. O que diz o artigo 98? Na hipótese do parágrafo único do artigo 26, tá? O que diz o parágrafo único do artigo 26? Para vocês lembrarem e terem um acompanhamento regrado do que nós estamos falando. Falei antes do artigo 26, tá? Que é isento de pena, etc. O que diz o parágrafo único? A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto. Então, nós estamos falando de alguém que tem um desenvolvimento mental, por exemplo, incompleto. Ele não é 100% incapaz de entender. Ele tem mentalmente problemas que fazem com que ele tenha parcial perda da sua capacidade de cognição e entendimento. Tá? Então, podemos caracterizar como um semi-imputável. Então, na hipótese do parágrafo do artigo 26 que eu falei, necessitando o cidadão condenado no desprezamento um tratamento especial curativo, a pena preventiva de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo respectivo. Tá? Então, é esse contexto que o artigo 98 engloba, baseado na possibilidade da abordagem intrínseca sobre o semi-imputável, que é aquele que não é completamente, plenamente incapaz. Tá bom? E o artigo 99, que fecha a abordagem desse contexto, desse capítulo, nos traz a questão dos direitos do internado. Tá? Mas o internado tem direitos? Lembra que nós estamos falando dos internados, tá? Que estão lá por tratamento, por problemas de incapacidade mental, tá? São condenados internados por esse tipo de conduta. Então, o artigo 99 nos traz a seguinte redação: direito do internado. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Ou seja, ele tem que ser redirecionado ou direcionado para estabelecimento dotado de características hospitalares. Não adianta mandar ele para uma casa, tem que ser para um local que tenha condições de efetivamente tratar as suas patologias. Tá? E para que o tratamento tenha efetividade, senão não terá uma amplitude efetiva de complemento de tratamento. Tá bom? Então essa é a abordagem do artigo 29 que fecha esse capítulo. Para fechar a questão da medida de segurança, eu trago 2 questões concursais para vocês. Tá? E vamos abordá-las agora. A primeira é uma questão bem densa. Mas vamos lá. Qual é a redação dela? Diz o seguinte: a respeito das medidas de segurança e dos inimputáveis, assinale a alternativa correta. Ou seja, está nos pedindo a opção que está correta. Portanto, nós temos várias erradas aqui para entender por quê. A assertiva A diz o quê? A desinternação será sempre condicional e se restabelecerá caso o agente, antes do decurso de 1 ano,
praticar fato indicativo de periculosidade, ainda que não criminoso. Ou seja, o que ele está dizendo na opção? A desinternação será sempre condicional. Falei antes, perfeito? Porque se está desinternando alguém, ela não está 100% apta. Tá? Naquele momento está ok, mas a gente fica sob observação para ver como vai ser a conduta. Tá? Se dentro do período menor de 1 ano ele tiver qualquer movimentação estranha de conduta, ele pode ter efetivamente ser reconduzido ao tratamento, internação, tá bom? Então a assertiva correta aqui é a letra A. Mas vamos entender por que a B, C e D estão erradas. O que diz a B? São inimputáveis os menores de 18 anos e os que praticam fatos definidos como crime sob emoção ou paixão. Errado, e vou dizer por quê. Vamos lá. Pessoal, são inimputáveis os menores de 18 anos. Perfeito? Legal? Professor, está certo, mas lembre que eu sempre digo para vocês, dividam, quando pegarem prova, questão de concurso, interpretem as assertivas e dividam, quando for o caso. Por quê? Peguem a letra B. O que diz lá? São inimputáveis os menores de 18 anos. Tá certo, professor? Se tu vai no piloto automático, tu vai marcar, tá certo? Não. Veja a segunda parte. E os que praticam fatos definidos como crime sob emoção e paixão. Gente, cometer um crime sob forte emoção ou paixão não torna ninguém inimputável. Não torna ninguém inimputável. Tá? Isso é uma possibilidade de defesa fazendo referência ao motivo que causou o cometimento do crime. Agiu sob violenta emoção, mas não torna ninguém inimputável. Por isso a opção B está errada. Tá? Opção C. A inimputável, ou seja, então, a medida de segurança, a inimputável enquanto não cessada a periculosidade. Continuará se impondo medida de segurança, ainda que o fato por ele praticado deixe de ser criminoso. Gente, vamos dividir novamente. Ao inimputável, medida de segurança, enquanto não cessada a periculosidade. Perfeito? Até aí está certo. Continuará sendo imposta a medida de segurança. Onde é que está o erro? Ainda que o fato por ele praticado deixe de ser criminoso. Se o fato por ele praticado deixar de ser criminoso, não existe mais crime. Tu não pode punir algo que não existe legalmente. Tá? Claro que isso é uma metáfora, né? Dificilmente acontece, mas nós temos que trabalhar com as ferramentas que nos apresentam. Então, a assertiva C está errada e muito errada, baseado na segunda parte. Assertiva D diz o seguinte: a medida de segurança tem prazo de duração indeterminado, perdurando enquanto não cessada a periculosidade, mas não será menor que 3 anos. Veja bem, novamente, o que eu disse para vocês? Devido à questão. A medida de segurança tem prazo de duração indeterminado. Beleza? Tá. Perdurando enquanto não cessar a periculosidade. Ou seja, o tratamento vai se dar enquanto for necessário. Beleza. Mas não será menor que 3 anos. Tá errado. Não será menor que 1 ano. O mínimo é de 1 a 3. Então, não dizer que não pode ser menos que 3 está errado. No mínimo 1 ano. Não no mínimo 3. É no mínimo de 1 a 3. Tá? Então, a assertiva D está errada. Então, a assertiva a ser marcada como a correta nessa questão é a assertiva A. Perfeito? Vamos para outra questão. A questão traz o seguinte: baseado na substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável, assinale a opção errada. Necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial. Perfeito. Efetivamente, isso é possível. Opção B. Neste caso, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por apenas pela internação. Não, jamais. Tá? Não tem como isso acontecer. Tá? Então, no caso da pena privativa de liberdade, substitui a pena pela internação. Não neste caso. Assertiva C, está errada a B. A internação, o tratamento terá prazo mínimo de 1 a 3 anos. Perfeito, falei no bloco anterior. E a D, a legislação penal reage à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança para o semi-imputável. Perfeito, está correta, assim como nós temos no nosso material, assertiva D. Então, a assertiva C marcada com assertiva errada é a assertiva B. Tá ok, pessoal? Terminamos nossa aula de hoje aqui. Espero que tenha conseguido contribuir de alguma maneira com vocês. Fico à disposição nos canais de comunicação via sala virtual, chat ou meu WhatsApp. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.